Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Na videoaula de hoje continuaremos falando sobre o ponto, hoje especificamente sobre a distância entre dois pontos. Então bora estudar, galera! Bom, vamos voltar com o Google Maps aqui. A gente estava falando desse aplicativo na nossa última videoaula, né? Vamos na cidade de Itaúsu imaginar aquela situação das torres que representavam pontos aí no mapa da cidade. Duas torres, né? Para ser analisada aí a distância entre elas, a distância que tem que haver entre elas, para que elas cubram toda a cidade de Itaúsu, né? Para que o sinal alcance todos os pontos, todas as localidades, beleza? A geometria analítica aqui vai aparecer agora para nos ajudar a calcular a distância entre esses dois pontos, né? Usando álgebra aí, representando essas figurinhas geométricas no plano cartesiano, e usando álgebra, a gente vai calcular aí o comprimento desta linha em vermelho, separando esses dois pontos, beleza? Para isso, vamos lá, né? Vamos representar então esses pontos no famoso plano cartesiano, certo? Desenhar a malha quadriculada aqui para a gente já começar a perceber aí quais são as coordenadas dos pontos, beleza? No eixo Y, a gente tem lá o ponto A, cujas coordenadas, estão lembrados? Localização de pontos no plano, coordenadas 0 e 3. Já no eixo X, né? A coordenada aí desse ponto B, as coordenadas seriam 4 e 0, certo? Lembra que pontos sobre o eixo X, a ordenada está zerada, a ordenada é nula, e pontos sobre o eixo Y, a abscissa é nula. A gente ainda tem esse ponto da origem aqui, né? Cujas coordenadas são 0 e 0. E aí, fica fácil perceber aqui, galera, que se eu quiser a distância, por exemplo, entre o ponto B e o ponto da origem, basta eu fazer aquela diferença. Aquela conta que você está vendo ali em cima, xb menos xo. Ou seja, o valor do x do ponto B, esse valor aqui que a gente está vendo, né? Lembra que esse aqui seria o x do B e o x do ponto O. Seria esse x aqui. Se eu fizer esse cálculo, tanto o xb menos xo quanto o x do O menos o x do B, por isso que a gente está colocando dentro do módulo, né? Qualquer um desses dois cálculos aí vai me dar a distância aí entre o ponto B e o ponto O, certo? Que no caso ali fica fácil perceber que é só fazer 4 menos 0, ou como eu acabei de falar, né? Dentro do módulo, 0 menos 4. Em ambos os casos a gente vai ter a resposta 4. Concordam, né? Então essa é a distância que separa aqui o ponto O do ponto B. O pessoal já pode ficar preocupado, falando, não, mas eu estou querendo a distância de A e de B, por que o professor está calculando essa distância entre O e B? Calma que daqui a pouco vocês vão perceber o porquê disso, certo? Beleza? Ficou fácil perceber então que realmente são 4 espaços que separam aí. A gente já tinha visto, né, na malha quadriculada anterior, que realmente são 4 espaços que separavam aí a origem do ponto B. Na malha quadriculada isso já estava bem evidente. Bom, já a distância do ponto A até o ponto O, ou do ponto O até o ponto A, né? É só pegar o y do A menos o y do O. Vamos lá? Y do A, ó. Y do A. E o Y do O. Então, é só fazer aí a conta 3 menos 0. Ah, e se eu fizer 0 menos 3? Como está em módulo, né? Vai dar o mesmo resultado aí. Total 3. Tranquilo? E aqui é bom a gente já destacar que são os dois casos particulares de distância entre pontos. Quando essa distância, na verdade, é um segmento que está na horizontal, no plano cartesiano, basta a gente fazer, né, essa diferença entre as abscissas, né? Se eu quero uma distância aí que o segmento se encontra paralela ao eixo X ou sobre o eixo X, né? Se fosse um segmento paralelo aqui ao eixo X, basta calcular a diferença entre as abscissas. Esse é um caso de distância entre pontos. Se estiver na vertical, se estiver paralela ao eixo Y, sobre o eixo Y, basta calcular aí a diferença entre as ordenadas, certo? Mas vamos lá.
o que a gente quer é isso aqui, né? A distância de A até B. Deixa eu destacar bem aqui, é esse segmento. E acho que fica fácil perceber aí que a gente tem um triângulo retângulo, onde a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Como esse par de eixos aqui forma um ângulo reto, a gente pode dizer aqui, ó, que a distância de A até O que a gente calculou, vou até escrever aqui, distância de A até O, que é esse segmento aqui, beleza? E a distância de B até O, que foi a primeira distância que a gente calculou, que é esse segmento aqui. Esses dois segmentos representam, na verdade, os catetos de um triângulo retângulo, enquanto que a distância de A até B vai representar a hipotenusa. Então, eu posso usar essa relação de Pitágoras aqui, né? Lembra? Hipotenusa ao quadrado, então, distância de A até B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que é o BO, que é o AO, beleza? Bom, então, se a gente aplicar os valores aí que a gente acabou de encontrar, né? BO, distância de B até O foi 4, AO, distância de A até O foi 3, então vamos ter aí 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 mais 9, que dá 25. Eu posso aplicar raiz aí em ambos os membros, né? Ou simplesmente aquela ideia, né? Se está aqui quadrado, vira raiz quadrada. O detalhe é que eu poderia até colocar, né? Mais ou menos aqui. Como eu estou falando de distância, eu vou considerar só o valor positivo. E olha lá que beleza. Então, a distância do ponto A até o ponto B é igual a 5. Voltando à ideia das torres, né? Posso falar que é uma distância aí de 5 quilômetros, não sei, vai depender da escala que eu estiver utilizando. Se de repente os espaçamentos aqui dos eixos são de 100 em 100 metros, né? De repente os espaçamentos aqui entre as unidades são de 100 em 100 metros. Então 5 seria 5 vezes 100 metros, seria 500 metros. Ou então os espaçamentos aí são de, sei lá, 200 metros. Então seria 5 vezes 200 metros. 5 espaços de 200 metros. Nesse caso da distância AB. Aqui na distância BO seriam 4 espaços. E aí, repito, vai depender da escala utilizada aí para a gente saber. Se está falando de metro, de quilômetro, tranquilo, é assim que eu calcularia a distância entre A e B, usando Pitágoras. Estão observando? Apenas utilizando Pitágoras. Se tiver aqui na horizontal, paralela ao eixo X, só fazer a diferença das abscissas. Só pegar o 4 menos o 0, certo? Isso para segmentos, repito, paralelos ao eixo X, ou na horizontal, como a gente costuma falar. Se o segmento estiver na vertical, se o segmento estiver sobre o eixo Y, ou paralelo ao eixo Y, basta fazer a diferença das ordenadas. 3 menos 0, 0 menos 3. E se a gente tem esse segmento inclinado, né? Não está na horizontal, não está na vertical, está inclinado. Está intersectando aí intersectando os dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Aí a gente usa Pitágoras. Se quisermos generalizar essa fórmula, né? Vamos generalizar. Como é que eu calculo a distância entre A e B para pontos quaisquer, né? Vamos imaginar que eu tenho ali o X do A e o Y do A. E aí percebam o seguinte. O X do A é igual ao X do O. Olha o valor lá, ó. X do A é exatamente igual ao X do O. Concordam? Visualmente aqui eu estou vendo que é. Então, lá em cima, no lugar do XO, a gente vai fazer o seguinte, vamos trocar por XA. Já que é a mesma coisa, vou fazer isso aí só para a gente chegar numa fórmula aí que vai servir para distância entre quaisquer dois pontos no plano cartesiano. Certo? Observação simples. X do A tem o mesmo valor do X do O, então eu troquei. Ao invés de colocar X do O, coloquei X do A. Outra observação que a gente pode fazer, olha o Y do B e o Y do O. Y do B e olha aqui o Y do O. Também tem o mesmo valor. Então lá em cima, no lugar daquele Y do O, a gente vai substituir por Y do B, certo? E agora, generalizando, né? Ignorando aí esses valores, trabalhando agora com valores genéricos, eu poderia dizer então que a distância entre A e B, distância do ponto A até o ponto B, basta fazer aí, ó, XB menos XA,
que é a distância de BO lá, era o cateto, não é isso? Elevado ao quadrado, distância de A até B ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado, mais o YA menos o YB, que era o outro cateto, que era a distância de A até O que a gente tinha, certo? Beleza? E aí eu tenho essa linda fórmula aí para a distância entre dois pontos, galera. Distância entre A e B é a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, ou se quiser fazer o contrário, que também vai dar a mesma coisa, certo? Essa ordem aqui não vai importar. Mais YA menos YB ao quadrado, ou também YB menos YA. Essa ordem não vai importar. Essa é a famosa fórmula da distância entre dois pontos, que também pode ser escrita assim, ó. Alguns livros trazem a fórmula como ΔX, ΔY, né? A variação dos valores das abscissas, a variação dos valores aí das ordenadas. Olha aí, primeira formulazinha importante para a gente aí dentro da geometria analítica. A fórmula da distância entre dois pontos, que nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras. Muito boa essa fórmula, hein? Bom, vamos com um exemplo aqui então, utilizando, né, essa formulazinha, calcular a distância entre esses pontos aí, A e B. O A de coordenadas 2 e 3, tá lá, e o B de coordenadas 5 e 1. Então, para a solução, a gente vai usar a fórmula que a gente acabou de ver, né? Pega a variação dos valores de x, o x do A menos o x do B, né? O x do A menos o x do B. Ou se quiser fazer o contrário, o x do B menos o x do A, essa ordem aí não importa, certo? Sempre aí o x de um menos o x do outro. E o y do A menos o y do B, ou o y do B menos o y do A. Se a gente aplicar isso aí, vai ter, né? 2 menos 5, 3 menos 1. Fazendo na ordem, então, A para B. 2 menos 5 ao quadrado, 3 menos 1 ao quadrado. Fica fácil perceber que vai dar 9, vai dar 4. E aí eu tenho a raiz de 13, beleza? Como não é uma raiz exata, né, a gente pode deixar dentro da raiz mesmo a resposta. Eu vou dizer que a distância aí é de raiz de 13 UC. Esse UC aí que significa unidades de medida de comprimento. Como eu disse anteriormente, né, pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser centímetro, milímetro, micrômetro. São várias as unidades de medida de comprimento. Exemplozinho bem bacana, então, utilizando a formulazinha da distância entre dois pontos. Bom, mais um exercício aqui. Pede para mostrar que o triângulo de vértices A, B e C, e as coordenadas estão aí dadas, ele é retângulo e isósceles. E em seguida ainda determinar o perímetro. Beleza? Então vamos lá para a solução. Para mostrar que ele é retângulo, interessante então a gente mostrar que as medidas dos lados do triângulo satisfazem o teorema de Pitágoras, né? Então, para descobrir aí essas medidas dos lados, vamos lá, vamos calcular a distância, por exemplo, de A até B. Vamos imaginar um lado AB aí, beleza? A distância, então, lembra? Pega o x de um ponto menos o x do outro, o y de um ponto menos o y do outro. Eleva ao quadrado, soma isso daí, seria essa formulazinha, né? Se você observar bem, olha lá, peguei o x do A, aliás, peguei o x do B, porque a ordem aí tanto faz. A gente não é obrigado a pegar sempre o x do A e depois o x do B. Eu posso pegar o x do B e depois o x do A, certo? Vai dar o mesmo resultado. Pega o x do B menos o x do A, x do B menos o x do A, eleva ao quadrado, mais, agora, y do A, né? Só para mostrar que a ordem não importa, agora já inverteu. Ó. Pegou o y do A menos o y do B. Y do A menos o y do B. Por isso que ficou esse menos 6 aqui, certo? Então, esse exemplo aí deixa bem claro, então, que tanto faz a ordem que você pega. Não pode pegar x do A com y do A, né? Muita gente faz essa confusão. Vem cá e pega o x do A menos o y do A e vai fazer 2 menos 2 aqui. Aí fica errado, certo? Ou então, menos 4 menos 6. É x de um com o x do outro, y do um com o y do outro. Se eu resolver aí, eu vou chegar na raiz de 100, que é 10, né? Agora vamos, sei lá, a distância de A até C. Vamos pensar no lado que pega lá o ponto A, o ponto C, liga esses dois pontos e forma um segmento. Então, jogando de novo na nossa relação, olha lá, 2 menos 4. É o A e o C que eu estou analisando, hein? Então, pegou o x do A menos o x do C. E pegou o y do A
menos o y do c. Olha lá o y do A, olha lá o y do C. Se eu aplicar aí, vou chegar na raiz de 200, né? Raiz de 100 eu sei que é 10. Então, que tal fazer o 200 virar 100 vezes 2? Por quê? Porque a raiz de 100 eu sei que é 10, a raiz de 2 eu deixo. Não precisa preocupar com ela. Então, raiz de 200, posso escrever como 10 raiz de 2. E, finalmente, a distância de B até C, eu vou ver que também vai dar 10. Aplicando lá na formulazinha, já dá para verificar que dois lados iguais, duas medidas pelo menos iguais aí, né? Se a gente aplicar no teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado, e aqui o maior lado tem que ser hipotenusa, né? Lembra no triângulo retângulo, o maior lado é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a gente resolver isso aqui, vai ver que realmente vai dar uma igualdade, né? 10 ao quadrado é 100, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, né? Cancelamentozinho ali rápido. Então, 100 vezes 2 é igual a 100 mais 100. Realmente há uma igualdade aqui. Realmente a distância de A até C ao quadrado é igual à distância de A até B ao quadrado mais a distância de B até C ao quadrado. Jogando os pontos lá no plano cartesiano, eu vou verificar que esse triângulo ABC, ele é isósceles, ele possui aí os lados AB e BC iguaizinhos, olha lá o AB e o BC com a mesma medida, e vou verificar também que ele é retângulo no ângulo B. Por que ele é retângulo no B? Né? Porque o maior lado, a hipotenusa, está oposta ao ângulo reto no triângulo retângulo. Então é essa a nossa conclusão, né? Triângulo ABC é retângulo em B, seus catetos, que são o AB e o BC, possuem a mesma medida, então é isósceles. E o perímetro, basta somar, né, os três lados aí. 10 mais 10 mais 10 raiz de 2, que eu posso aí até colocar em evidência, 10 vezes raiz de 2 mais 2. Concordam? Porque, né? Olha o 10 aparecendo duas vezes lá, é o 10 vezes 2 aqui. Olha o 10 raiz de 2 aqui, é o 10 vezes raiz de 2. É isso. Exemplos em um pouco mais extenso, mas usando a nossa formulazinha da aula de hoje. E por hoje a gente fica por aqui, certo? Apresentamos a fórmula da distância entre dois pontos. Até uma próxima videoaula, galera!